Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, por esse momento glorioso que o Senhor, Ele tem me concedido de mais uma vez, de trazer a palavra do Senhor para nós. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor, ela é boa, ela é viva. Glória a Deus. Ela é alimento para nossas vidas espirituais, né? Quero deixar aqui Lucas 17 e o 11, que diz assim, falando sobre a cura dos 10 leprosos. Glória a Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, seria ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse: Ides, mostrai vós aos sacerdotes o que aconteceu, e que indo eles ficaram limpos. Glória a Jesus. E um deles voltou e estava sã. Voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graça, e este era estrangeiro. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Palavras, irmão, gloriosa. Glória a Jesus, né? Jesus, irmão, ele é tão lindo. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. E a gente nunca deve de agradecer a esse Deus todo-poderoso pelo que Ele fez nas nossas vidas, pelo que Ele faz. Porque, irmão, só a gente acordar é uma vitória do nosso Deus todo-poderoso. Quantos foi dormir, irmão? Não se acordou. Feita a minha mãe que Jesus guardou dormindo. Né? Quantos estão lá nos hospitais neste momento? Glória a Deus. Queria estar no teu lugar aí agora, me assistindo, me ouvindo. Muitas vezes, quem sabe, orando, tomando seu café, almoçando, jantando. Não sei, né, dos seus afazeres, trabalhando. Queria estar no teu lugar. E ali, irmão, Jesus entrou naquela aldeia, com aquela multidão. E quando Jesus entra, ele passa, né, pela Galileia, e ali, 10 leprosos, irmão. Não chegaram nem perto de Jesus. Ele começou a gritar, pedindo misericórdia ao Senhor, que ao curasse. Glória a Deus. E ali Jesus curou, glória a Deus, e mandou ele anunciar os feitos que tinha acontecido. Glória a Deus. E eles foram embora, irmão. Mas teve um no meio que disse: Não, eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar e vou agradecer a Ele pelos feitos que Ele fez comigo, que Ele me curou de uma cura que não tinha jeito. Ele me limpou daquela lepra. E ali ele voltou
voltou, lançou aos pés de Jesus com seu rosto em terra e agradeceu ao Senhor pela cura, pelos feitos que ele fez na sua vida. E Jesus disse assim: não foram os 10? Aí Jesus quis dizer assim, né? Foi 10 que eu curei, mas só um que voltou para agradecer. E muitas vezes a gente é tão ingrato, não é assim, irmão? Eu estava lendo essa passagem aqui, eu digo, meu Deus, me perdoe, Senhor, me ajude. Porque muitas vezes a gente é tão ingrato. É ingrato, irmão. Às vezes murmura. Às vezes é de barriga cheia e murmurando. E Jesus, ele não quer isso da gente. Ele quer da gente mais gratidão. Ele quer da gente, irmão, que a gente lembre quem era a gente lá atrás, quem ele fez, né? Eu mesmo agradeço ao meu Senhor. Hoje já falta só menos de um mês para fazer 26 anos. E Jesus me resgatou de volta à casa dele. Glória a Deus. É um privilégio, irmão. É um privilégio. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não sabe agradecer ao nosso Deus pelos feitos que Ele tem feito nas nossas vidas, irmão. E muitas vezes, quando a gente acorda, muitas vezes acorda murmurando e falando disso, falando daquilo, mas vamos parar. Vamos dizer, peraí, vamos fazer que nesse estrangeiro aqui, porque esse aqui, ele era estrangeiro, viu? Voltou para agradecer ao Senhor pelos feitos que ele fez. Então, que nós possamos, irmão, agradecer a Deus por tudo. Muitas vezes a gente acha que o problema da gente é tão grande, né? Tão difícil. Tem pessoas piores do que você. Tem pessoas piores do que eu. Então vamos agradecer a esse Jesus, a esse mestre, a esse Rabi da Galileia. Glória a Deus, ao Messias, o Jeová Rafa, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel que está conosco todos os dias, irmão. Porque quando a gente acorda, é uma vitória. Já é uma vitória. Jesus, ele é poderoso. Jesus quer mais de mim, quer mais de você. Ele quer, irmão, que a gente dê o nosso melhor para Ele. Ele quer que a gente ore mais, busque mais, agradeça mais a Ele. Porque muitas vezes a gente não está agradecendo, não. Foi daqueles 9 leprosos. Ele foi curado, foram embora. Mas teve um que reconheceu. Ele reconheceu que Jesus, o Todo-Poderoso, fez um milagre na vida dele. E lançou o rosto em terra, agradecendo ao Senhor. Porque só Deus, irmão, que poderia fazer aquele milagre na vida daquele homem, daqueles 10. Porque tem coisa nas nossas vidas que só Deus faz. Só Ele. Glória a Jesus. O nosso Deus, irmão, Ele é poderoso. Ele é fiel. Glória a Deus. Então agradeça. Vamos começar a agradecer.
Tem até um louvor na harpa, né? Que diz assim: em vez de murmurar, canta um hino de louvores a Deus. E a gente, em vez de estar cantando, está murmurando. Mas vamos louvar. Jesus, ele trabalha no louvor. Glória a Deus. O irmão, nosso Deus, ele se curva. Quando o louvor, ele vem do coração. Quando o louvor, ele vem da alma. Jesus, ele cura. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, que nós possamos agradecer a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus grande. Glória a Deus. Que curou, irmão, aquele leproso. E muitas vezes ele cura também a tua vida espiritual. Porque muitas vezes você vai para a igreja, você ora, você, louva ao Senhor, mas está morto espiritualmente. Não sente mais a presença do Senhor. O irmão está trazendo a palavra, você, uma lágrima dos teus olhos não cai. Você não sente a presença do Senhor Jesus. Aí depois diz assim: esse irmão aí, hoje estava tão frio. Frio? Será que é o irmão mesmo que está frio? Ou é você? Amém, meus irmãos? Que nós possamos se apegar com esse Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. Ela é viva e eficaz. Coisa linda. Se o irmão estava falando ali, ele não estava falando a palavra dele, não. Ele estava falando a palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, que está falando comigo e com você neste dia. Que nós possamos, irmão, agradecer, ser mais grato em tudo. E Jesus, né, fica só olhando. Porque você, em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Porque o nosso Deus, irmão, ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, ele faz. Basta ele querer. Amém? Amém? É feito aquele outro versículo, né, que aquele discípulo, homem chegou para Jesus e fez: Senhor, se queres que eu fique limpo, Jesus disse: eu quero. Aleluia. Que Jesus hoje ele venha limpar a minha mente, a tua mente, os nossos olhos, irmão, nosso coração. Que Jesus venha ungir nossa língua. Jesus, querido, que Jesus nos dê força, porque muitas vezes não é fácil mesmo, não. Somos humanos, somos limitados, mas temos que ter freio na língua. Eu digo: Jesus, me dê freio, Senhor, na língua, me ajude. Porque tem coisas, irmão, que acontecem nas nossas vidas que é para tirar a tua paz, para tirar a tua comunhão com Deus, para você falar o que não deve falar, fazer o que não deve fazer. Pessoas que estão sendo, irmão, usado pelo inimigo para te perturbar. Mas hoje Jesus fala com você. Glória a Jesus. Deixa essa pessoa nas mãos do Senhor e comece a louvar. Amém, irmão? Mas já orei tanto, irmã, já orei tanto. Começa a louvar também. É a oração e o louvor. Glória a Deus. Aleluia.
Paulo e Silas estavam na prisão, irmão. Aleluia! E através do louvor veio aquele terremoto. Glória a Deus! E as correntes foi quebrada. E Jesus fala para você. Aleluia! Louve! Aleluia! Por que tu não queres mais louvar? Aleluia! Louve! Que através do teu louvor eu vou abrir porta, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou soprar o vento, eu vou te libertar do que está te aprisionando. Começa a cantar, aleluia. Começa a louvar como tu louvava. Que Jesus vai fazer coisas tão grandes. E tu vai dizer assim, aleluia. Eu não sabia, aleluia, que o louvor tinha esse poder tão grande. Aleluia, glória a Jesus. Então o Senhor está te entregando hoje em tuas mãos essa arma. Louve. Louva, louve, louve. Jesus está mandando você louvar, viu? Irmã, não tem força de louvar. Faça feito Ana, aleluia. Bata com os lábios. Você sabia que Jesus já me curou de uma depressão profunda? Que eu já estava, irmão, dentro do meu coração. Eu já estava pronta para me despedir dos meus filhos. Porque a angústia, a depressão era muito grande, era profunda. E eu sentia que chegou o meu fim. E de repente, irmão, chegou uma campanha na minha casa, umas irmãs. E ali, eu deitada na cama, não queria comer. Era uma depressão muito grande. E ali, eu não queria nem me olhar no espelho. Era uma depressão muito terrível, eu não desejo para ninguém. E uma irmã, Deus usava ali uma irmã que chegou ali junto com as outras irmãs e disse assim: Jesus está mandando você louvar. E ali me deu a palavra, louvaram, deixou o versículo, orou e foram embora. E eu dentro de mim, eu disse assim: como é que eu vou louvar? Se eu não tenho nem força de falar, eu vou louvar. Aí eu me lembrei, sabe de quem, irmão? Glória a Jesus. Eu me lembrei do rei Ezequias. Aleluia. Eu coloquei o rosto para a parede. E ali, irmão, eu não louvei, não. Eu falei bem baixinho: meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vive em mim. Aleluia, glória a Jesus. E ali, Jesus, Ele me deu força de eu me levantar, eu me levantei. E Jesus disse assim a mim: coloca a mão na tua cabeça e começa a orar. Você sabia que Jesus, Ele usa você mesmo para você? Porque eu tenho muitas experiências de emocional, viu? Muitas. De Jesus usa eu mesmo para mim. E ali eu me ajoelhei, coloquei a mão na minha cabeça e ali comecei a fazer aquela oração, irmão. E naquela oração Jesus foi me dando força. Eu comecei a falar em mistério com Deus. E ali eu fui me alegrando na presença do Senhor. E ali Jesus me curou daquela depressão.
Glória a Deus. Jesus é grande. Ele fala com você hoje. Eu não sei se você está com depressão, se você está no presídio, se você está no hospital, se você está na tua casa, passando por algum momento difícil. Louve. Jesus está mandando louvar. Louve ao Senhor, que através do teu louvor as correntes vai ser quebrada. Aleluia. E Ele vai te dar vitória. Como Ele me deu vitória, Ele vai te dar vitória. Porque Ele é grande, irmão. Ele disse, operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Glória a Deus. É por isso que eu digo, irmão, não me canso. Eu não me canso de dizer que esse Jesus, Ele faz. Ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que diz assim, fora de mim não há outro. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus.